Esta live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros, com o apoio de toda a sua diretoria e na nossa equipe que está em home office nesse período de pandemia. O objetivo do CESP com essa iniciativa, que tem sido enfatizado por nosso presidente Murilo Pinheiro, é a continuidade, aquilo que nós fazemos sempre no sindicato, da contribuição do debate público de alto nível, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis. No caso aqui, remotamente, porque nós não podemos fazer um debate presencial, vamos dizer que é a nossa especialidade, mas tem aí a ferramenta tecnológica para a gente, vamos dizer, levar ainda esse debate para os engenheiros. O tema de hoje é um tema de muito destaque, que é a mobilidade urbana, nesse momento de crise na saúde pública. Então, Murilo me deu uma missão, que era, vamos dizer, buscar um profissional de notório saber para, vamos dizer, debater o assunto conosco, né? Aí eu pensei um nome, já apresentei esse nome para o Murilo e de imediato ele aprovou, o engenheiro Francisco Cristóvão. E o engenheiro Francisco Cristóvão vai nos brindar hoje com um tema, vai nos ajudar na discussão do tema o transporte público coletivo no contexto da crise na saúde pública. Então, para nos dar informações relevantes sobre o tema, hoje teremos o Francisco Cristóvão, que é um especialista, já trabalhamos juntos no sistema, né? E ele prestou muito serviço ao setor público, foi um dos melhores quadros do setor público, e hoje ele é membro do Conselho Diretor da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, ele é membro da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, e em todos os nossos seminários lá no CESP, ele também faz suas contribuições. Eu tive muito prazer de trabalhar com o Francisco Cristóvão, né? Que dedicou sua carreira profissional ao setor público, particularmente na CMTC, né? Onde ele foi o presidente e, ato contínuo, a privatização terceirização das atividades operacionais da CMTC, ele estruturou a SP Trans e foi designado o seu presidente. Nossa conversa hoje é principalmente como a pandemia do coronavírus afeta o transporte público por ônibus, né, especialmente, que é a nossa especialidade, né, e quais medidas em curso ou que precisam ser tomadas para preservar a prestação do serviço à população, preservar o emprego e a segurança dos trabalhadores e manter a capacidade de plena operação das empresas concessionárias. Boa noite, Francisco. Boa noite, Wilson. O ambiente do Sindicato dos Engenheiros, nessa oportunidade remotamente, né? Deixa eu levantar um pouco aqui, né, que eu estou muito afastado. E em nome da nossa diretoria, em nome do presidente Murilo, nosso muito obrigado por você estar nos prestigiando nessa live, né? Inicialmente, eu queria fazer uma contextualização do seguinte cenário, né? Até parodiando o nosso convidado, né, que ele diz o seguinte: a atividade de produção de transporte de passageiros é um dos processos mais importantes na cidade, pois viabiliza todas as outras produções, né? O transporte leva o cidadão da origem ao destino. É para o trabalho, é para o lazer, é para o serviço de saúde, enfim, para todas as necessidades do cidadão. Após esse conceito, eu até pediria para o Francisco que desse um status do sistema de transporte, considerando principalmente o seguinte, Francisco. Nos últimos anos, o sistema vem sofrendo uma queda acentuada de demanda, provocada por outros modos que foram aparecendo no sistema, né? Nós temos aí o Buser, nós temos aí os aplicativos, nós temos os incentivos à micromobilidade, o incentivo e até proposta de subvencionar quem anda de bicicleta, né? O ciclista quanto mais, né? Essa redução, vamos dizer, dessa crise para trás, somada às recentes medidas do isolamento social, contribuíram ainda, eu imagino, ainda mais para a redução de demanda, frota operacional e, logicamente, na arrecadação das empresas. Numa tentativa de equacionar o problema, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, em conjunto com a ANTP e a associação da qual você é dirigente, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a ANTU,
propuseram ao governo um programa denominado Programa Transporte Social, onde solicita uma ajuda de 2,5 bilhões para o equilíbrio econômico e financeiro das empresas do sistema. Diante disso, eu vou fazer as perguntas, Francisco. O que mudou nesse período de quarentena quanto à queda de demanda, da receita e da frota operacional, e se esses valores propostos pela NTU são suficientes para a manutenção dos postos de trabalho, ou o sistema precisará de algum tipo de apoio financeiro. Nessa situação, será possível atender a população que não pode ficar em casa, quer dizer, aquele que tem que ir para o trabalho e depende do transporte público? Como manter com segurança a prevenção do contágio e quais medidas? Essa é mais importante, porque eu li uma pesquisa que a tripulação dos ônibus, eles são a segunda categoria com maior probabilidade de se contagiar com o coronavírus, né? Só perde para o pessoal da saúde, né? Porque está ali no dia a dia ali com o pessoal. Né? Então, quais são as medidas para preservar esses trabalhadores, para eles continuarem atendendo esse serviço essencial? Depois a gente vai para as outras perguntas, até pela sua sugestão de fazer uma após a outra, né? Porque senão a gente fica sem resposta de alguma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu queria começar, Edilson, cumprimentando você, cumprimentando todos os internautas que nos acompanham aí pelo Instagram. Agradecer, né, o sindicato pelo convite que me foi feito para participar dessa discussão, utilizando uma ferramenta bastante nova, né? Nós estamos acostumados, eu e você já fizemos isso várias vezes, né, a participar de seminários, congressos, mesas redondas, né, e com plateia, né, discutindo os vários temas, os assuntos relacionados à questão do transporte coletivo urbano de passageiros. Mas estamos aí enfrentando, né, essa pandemia e tendo que buscar alternativas, novas opções para poder abastecer, né, as pessoas de conhecimento, né, particularmente quando se trata de uma questão técnica como essa que nós estamos discutindo, né, quando para a população em geral, né, a grande preocupação é: eu vou ter o transporte, né, eu posso contar com o transporte público, né, eu tenho observado redução de frota, né, o poder concedente está acompanhando isso, né, para e passo, para poder ir reintroduzindo a frota na cidade de São Paulo, na medida da necessidade, essas coisas todas. Então, fica aí o meu agradecimento, os meus cumprimentos, e já me coloco antecipadamente, né, à sua disposição, à disposição do sindicato, para poder debater outros aspectos, né, da questão do transporte público de passageiros, que é muito grande, né, é um mundo. Você, na sua introdução, disse com muita propriedade, e eu faço uso desse conceito, que o transporte é o serviço público que viabiliza os demais serviços públicos, né? Porque sem o transporte, o cidadão não acessa o hospital para a saúde, a escola para adquirir conhecimento, né? O comércio para poder fazer suas compras, enfim, né? Sem o transporte, sem o deslocamento, né? A população realmente fica impedida de poder exercer a plenitude, né, da sua vida, né, urbana, né, se eu posso colocar nesses termos. Mas indo mais diretamente à questão que você me colocou, e se caso eu não tenha, né, entendido todas as questões, porque na sua introdução você foi bastante abrangente, você me interrompe e me coloca a questão novamente. Tá? Eu diria o seguinte: o impacto dessa pandemia, né, no nosso setor de transporte coletivo urbano de passageiros, ele foi muito grande, né? Num primeiro momento, nós tivemos uma queda de demanda que variou entre uma cidade e outra, mas de 70%, de 70% a 80% de queda de demanda. Você imagina o que significa, né, para uma cidade que está toda estruturada, o seu deslocamento, né, da população com o transporte, tem uma queda de demanda de 20%. A maioria das cidades, as capitais, as grandes cidades, trabalham com sistemas, como nós costumamos dizer, de regime tarifado. Quer dizer, as empresas vivem da tarifa,
né, que o passageiro paga, né, para poder utilizar o serviço. Quando tem uma queda dessa natureza, como é que as empresas fazem para poder honrar com seus compromissos, com as suas despesas do dia a dia? Né? Tem que pagar a folha, tem que pagar o combustível, tem que pagar a prestação do ônibus, tem que pagar o aluguel da garagem, tem que pagar peças e demais, né, serviços envolvidos na prestação do serviço. Então, as empresas realmente foram impactadas fortemente, fortemente. Isso para não dizer de novas necessidades e desafios que surgiram, né, quando as prefeituras, né, começaram a exigir que as empresas, e isso está certo, mas fizessem higienização dos veículos nos pontos finais, fornecesse máscaras e às vezes até luva para os operadores, né, os fiscais de ponta de linha também recebendo, né, todos, né, esse aparato, né, de produtos de higienização para poder cumprir com as suas tarefas. Eu não questiono isso, eu só questiono que é um custo adicional que foi introduzido no sistema. Né? E diga-se de passagem, né, quando a demanda estava muito forte, nós tínhamos baixa oferta, né, algumas empresas pagaram, né, pelo álcool gel, por exemplo, 3, 4 vezes o preço de mercado. Mas era uma obrigação que tinha que ser cumprida e as empresas foram e buscaram, né, cumprir com esse dever que as prefeituras estavam exigindo. Né? Bom, nesse período todo, nós estamos falando aí mais ou menos de uns 45 dias, desde que foi, né, decretada no período de quarentena, né, nós tivemos várias situações. A NTU, a nossa Associação Nacional de Transportes Urbanos, acompanha isso diariamente, e eu já poderia te antecipar o seguinte, né, dos 280 maiores sistemas que nós temos no Brasil, incluindo das capitais, das grandes cidades, 170 já estão paralisados, totalmente paralisados. Eles não conseguiram continuar prestando o serviço porque não tinham recursos financeiros suficientes para poder honrar com seus compromissos, né, compromissos anteriormente assumidos. E você, né, pode imaginar o seguinte, bom, se eu não estou rodando, né, com a frota, eu dispenso, né, a mão de obra. Isso, primeiro, né, não é desejável, porque você gasta um tempo enorme para treinar o motorista, o fiscal, né, o inspetor de tráfego, enfim, todo, né, o contingente de pessoas que é necessário para que, né, a gente consiga produzir o serviço. E você, bom, se houve essa redução, eu vou dispensar as pessoas. É contraproducente e custa caro. Você não dispensa as pessoas simplesmente chamando o cidadão no departamento pessoal, mandando ele assinar, né, uma ficha de dispensa e encerrou-se a conversa. Você tem as verbas rescisórias todas que têm que ser pagas e tal. Então custa. E as empresas não tinham capital para isso. Então a NTU foi atrás de viabilizar várias facilidades, se eu posso colocar nesses termos. Primeiro, obtenção de capital de giro a juro subsidiado nas instituições oficiais. Né? Particularmente BNDES, né? Caixa Econômica, etc. Fornecimento de combustível a preço de custo durante esse período, né? Para que as empresas pudessem, né, continuar rodando com as suas frotas, mas não pagando, né, preços de mercado, pagando um preço justo, o preço mais baixo possível, e nesse item, então, a gente teria uma economia. A dispensa, eu vou usar a expressão, o afastamento da mão de obra que não estava sendo utilizada, mas com parte da remuneração sendo feita pelas empresas e a outra parte sendo disponibilizada pelo governo através do salário-desemprego. Então, o cidadão, mesmo sem estar desempregado, mas como ele estaria afastado, ele poderia fazer uso do salário-desemprego, né? E isso ajudaria as empresas concessionárias, né, a manter o quadro de pessoal que é bastante grande, Nós trabalhamos com uma média, aqui em São Paulo, por exemplo, né, de 5 pessoas por veículo. Então, se nós temos uma frota de cerca de 14 mil ônibus, né, nós temos 70 mil pessoas envolvidas, são empregos diretos, né, e que são utilizados, né, para fazer esses ônibus todos rodarem, essa frota enorme, né, de ônibus rodar. Então, as empresas buscaram usar de todos os recursos possíveis e imaginários para reduzir seus custos
operação. A NTU, né, apresentou ao Ministério da Economia, né, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, às instituições oficiais, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, várias possibilidades para que a gente pudesse contar com dinheiro, né, que garantisse o funcionamento das empresas durante esse período. Durante esse período, ninguém quer, né, benefício ad eterno. Né? Não, agora vamos subsidiar, vamos subvencionar, para usar a expressão correta, né, as empresas, né, daqui para frente. Não se trata disso, se trata de garantir que as empresas tenham condições de manter, né, a sua frota, o seu efetivo de pessoal, as suas instalações fixas, esperando que, passada essa fase crítica, a gente possa voltar, né, a produzir o serviço nas condições que estávamos acostumados a fazer. Então, foi dessa forma que, né, nós somamos esforços. Você fez menção, né, à NTU, a NTP, o Fórum, né, Nacional de Secretários, né, o Fórum de Prefeitos das capitais. Frente Nacional. A Frente Nacional de Prefeitos, quer dizer, todo mundo somou esforços para buscar. Nós não conseguimos nada de prático e de efetivo até o momento, mas, né, as iniciativas continuam sendo discutidas, a NTU continua trabalhando 24 horas, né, em prol de viabilizar esses recursos e para poder garantir, né, a subsistência nesse primeiro momento das empresas, que elas, né, não tenham que fechar os seus portões, né, e encerrar as suas atividades, mas que a gente possa manter o funcionamento das empresas e depois restabelecer a operação em condições normais, como sempre foi feito. E quanto à segurança da tripulação, o que está sendo feito, Francisco? Olha, porque então veja só. eu vi que... Eu imaginei que o que estava sendo feito era muito jogo de cena para pouca eficácia, vamos dizer, na prevenção da transmissão desse vírus. Tanto é que tem até uma pergunta aqui de um companheiro lá do sindicato, o Teixeira, que ele disse que o Tribunal Superior do Trabalho caracterizou como doença do trabalho, vamos dizer, a pessoa infectada pelo coronavírus, né? Então, aí já, vamos dizer, é um outro problema muito grande, vamos dizer, para o empresário, vamos dizer, essa situação, né? Então, a gente tem que, vamos dizer, como o sindicato, a gente está olhando, vamos dizer, o trabalhador. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente está tendo. Então, veja só, né, algumas medidas foram tomadas para que a gente pudesse continuar. Você também, na introdução, fez menção ao fato que o motorista, ele tem uma proximidade muito grande com, né, os passageiros. Né? As pessoas aqui em São Paulo entram pela porta... os clientes, os passageiros, entram pela porta da frente e a primeira pessoa com quem eles se deparam é o motorista. Né? Então, ali tem uma proximidade. O que foi feito? Bom, primeiro, as empresas afastaram do serviço todos aqueles trabalhadores que estão no grupo de risco. Né? Ou seja, tem mais de 60 anos de idade, tem alguma doença, né, crônica, é diabético, tem hipertensão, esses foram simplesmente afastados do serviço em função da pandemia. Aqueles que tinham condições de poder continuar trabalhando, a empresa forneceu todos os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. A máscara, em alguns casos a luva, né? E o próprio Sindicato dos Trabalhadores solicitou à Secretaria de Transportes e à SP-Trans que autorizasse, nesse momento, a utilização de uma coisa muito feia, né? Que você vai se lembrar disso, que é a chamada cortininha. Né? Uma toalha, horrível, né? Uma coisa horrível. Do ponto de vista estético é horrível, mas tem uma questão funcional, que nesse momento, eu acho que se sobrepõe a questão estética aí, né? Que né, uma cortina que é feita de tecido, a maioria deles usa, né, a bandeira do seu time de preferência, do Corinthians, do Palmeiras, e coloca, né, como um anteparo, separando, né, os passageiros, né, do motorista. Né? Os cobradores, então, esses são piores, porque você não tem como colocá-los num ambiente, né, fechado. Esse tem um contato direto. Então, aí, e outra, trabalham com dinheiro, né? Trabalham com, né, fazendo troco e utilizando. Eles não vão ficar a cada, né, troco higienizando a mão com álcool gel. Né? É muito complicado isso. Né? Então,
De novo, a gente está fazendo o que é possível fazer, né, Edilson? Nós não estávamos preparados para enfrentar uma situação dessa, né, com as restrições próprias de cuidados que precisam ser, né, implantados para que, de um lado, os nossos trabalhadores consigam prestar o serviço e também os usuários consigam, né, os clientes, como você, né, bem disse, consigam entender, né, que usar máscara não significa usar aquela máscara do Zorro, né? Significa usar uma máscara que impeça, né, o contato das pessoas, né, pela proximidade ou na própria respiração, ou quando espirrar, quando tossir, né, com os outros passageiros que estão no veículo. Então, é todo um esforço que está sendo feito pelas empresas, né, não só cumprindo com as determinações do poder concedente, mas as empresas conscientes de que né, os seus trabalhadores precisam ter condições de poder prestar o serviço, de poder estar envolvido com a realização do trabalho para o qual eles são contratados. Mas essa crise descortinou um grande problema, né, que é o custeio e financiamento do setor público, né? Pois é, foi muito interessante, né? Porque mostrou como, né, o sistema de transporte coletivo urbano de passageiro andava sobre um fio de navalha, se eu posso usar essa expressão, né? Porque bastou, olha, nós estamos, né, há 40 dias de quarentena, né, e já tem empresas que não conseguiram mais. Então, as empresas trabalhavam no limite, né, da utilização dos recursos. Arrecada, eu diria assim, né, o que arrecada de manhã paga o serviço que é prestado à tarde, né? As empresas não tinham capital de giro, né, suficiente para poder tocar as empresas durante 30, 40, como, né, as grandes indústrias têm, né? Ou às vezes empresas até do comércio conseguem, tem um bom capital de giro. As empresas de transporte não têm, né? A empresa de transporte, ela arrecada, paga né, a prestação do ônibus, paga o combustível, paga o trabalhador, paga peças, paga o pneu, né? E aí obtém um resultado no final do mês. Como, né, o resultado financeiro é relativamente baixo, por incrível que pareça, né, isso é um grande engano as pessoas achar que as empresas de ônibus são minas de dinheiro, né? Não são, nunca foram, mas, né, em função do tipo de trabalho, né, e da falta de comunicação adequada, né, criou-se, né, esse estigma, né, de que as empresas elas têm recursos abundantes, né, e que na verdade estão sempre reclamando. Não é bem assim. E isso ficou provado agora, que bastou, né, uma situação dessa, onde, né, as prefeituras não tiveram condição de ajudar as empresas, muitas delas estão paradas, algumas já encerraram as suas atividades e não voltam mais, né? Isso faz com que a gente, de fato, comece a pensar na necessidade de buscar novas fontes de financiamento, seja para a implantação de infraestrutura, mas também para custeio. É muito caro prestar serviço de transporte, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Quando os ônibus disputam o espaço viário com o automóvel, com a bicicleta, com o caminhão, né? Nós temos muito pouco do espaço viário destinado exclusivamente, né, ao ônibus. Só para te dar alguns números, né? Nós temos 17 mil quilômetros de vias, ruas e avenidas na cidade de São Paulo. Desses 17 mil, 4.500 são utilizados pelos ônibus. Francisco, eu queria que esses indicadores, você me respondesse na outra pergunta. Eu vou dar uma continuidade aqui no tema da pandemia, depois nós voltamos nesse, que nós vamos falar sobre o sistema de média capacidade e veículo leve sobre pneus. Aí, essa é a minha paixão. Vamos aproveitar, tem alguém nos vendo, chama-se Walter Piratiana, você conhece, né? É um especialista em inovação. Ele é premiado lá do nosso sindicato, né? Como personalidade da tecnologia. E até aproveitando que eu vi que ele estava aqui nos ouvindo, essa crise, ela acelerou a revolução do uso da tecnologia digital, né? Isso está transformando o negócio. Sem dúvida. Essa transformação vai impactar no perfil da mobilidade, né? Possivelmente você vai ter muitas pessoas que não vão mais se movimentar,
vão trabalhar de casa, né? Exatamente. Muitas empresas descobriram ganhos financeiros, vantagens com o trabalhador em casa, até mais produtivo. Uhum, Se uhum. o Murilo estiver me ouvindo, eu estou mais produtivo aqui, ó, ou seja, remotamente, porque você está mais focado, né? Você É, fica mais eu, focado, né? eu diria assim, Então, acho por que conta disso, desses avanços do home office, o teletrabalho, enfim, os sistemas online, você que esteve dentro do SP Urbanos, você acha que eles têm capacidade técnica instalada para rever, vamos dizer, esses novos conceitos que estão aparecendo, né, que vão aparecer, vamos dizer, e manter vivas as empresas, né, porque vai ter que ter um processo de reengenharia muito forte em processos e em produtos, né, não para tenho dúvida ajustar disso. tudo isso à nova situação. Não tenho dúvida. Eu diria o seguinte, o ambiente mudou. Né? Mudou o ambiente. Nós estamos acostumados a trabalhar dentro de determinadas condições, dentro de, né, parâmetros conhecidos, né? Índices com os quais nós lidávamos e tínhamos absoluto domínio. Né? Eu diria até, indo um pouco mais longe, não foi só a questão da pandemia. Nós já vínhamos trabalhando com a necessidade de sermos mais proativos, né, e ir ao encontro das necessidades, né, do mercado. Né? Não querendo dizer que o serviço público de transporte ele é de livre mercado, né? Ele tem que ser controlado pelo Estado. O transporte público de passageiro ele é um dever do Estado. O que o Estado faz é contratar empresas para poder executar em seu nome aquele serviço público. Né? Mas, certo, eu acho que no que não pode é restringir por meio de um contrato, e foi infelizmente o que foi feito agora nesse último contrato aqui de São Paulo, né, o objeto do contrato, ao invés de abrir as possibilidades para que as empresas pudessem oferecer... Inovar, oferecer outros serviços, né? Ir ao encontro das necessidades né, do cliente. Né? O cliente está demandando um outro... Mas se o contrato não permite. O contrato, com muita vontade, boa vontade, ele tem lá um item que diz que faz parte do objeto serviços acessórios, complementares. Então, você tem que caracterizar, por exemplo, se eu quiser fazer, né, um transporte sob demanda, que hoje está bem em voga, né? De tal forma que o usuário ele requisita o serviço, naquele tipo de serviço, não tem linha fixa, não tem ponto fixo, não tem nada. Eu vou, dentro de uma faixa de atuação, buscar o usuário. Se ele não usar o meu serviço, ele vai usar da concorrência, de algum outro tipo de aplicativo. E a gente quer fazer isso, certo? O setor está preparado para fazer isso, para desenvolver essas coisas. Mas aí você vai no contrato e encontra óbices de toda a natureza. Não pode, o sistema aqui em São Paulo, ele é de tarifa pública, quer dizer, aquilo que você arrecada, você tem que depositar na conta do sistema, né? Não fica com as empresas, né? Há restrições de toda a natureza, então dificulta muito. E o agravante é que esse novo cliente, ele não é... Ele é do próprio sistema, né? Então, inicia-se um processo de autofagia, né? Quer dizer, quem não tem, vamos dizer, o contrato com o poder público, ele entra e tira lá o cliente de quem já tem o contrato, né? E isso, vamos dizer, acaba, vamos dizer, tirando a arrecadação de uma estrutura que você montou para atender, vamos dizer, uma licitação. Exatamente. Você disse muito bem, nós trabalhávamos com um contingente de pessoas. Esse era o nosso mercado. Esses eram os nossos clientes. Agora, parte deles saíram. Eles não voltam mais. Então, nós temos duas tarefas aí muito difíceis. Primeiro, é manter o que ainda está. E segundo, atrair novos clientes, né? De que maneira? Oferecendo novos serviços. Eu não consigo atrair novos clientes oferecendo um serviço, né, do jeito que está aí. Porque esse novo cliente, ele vai buscar novas opções. Sabe? Ele não quer simplesmente ficar num ponto esperando, tomando chuva, né? Aí ele entra num ônibus, né, que
disputa, né, o espaço com o automóvel e que o tempo de viagem é extremamente demorado. Né? Se ele pegasse né, só para citar um Uber da vida, ele chegaria em metade do tempo e pagaria metade do preço da viagem. Né? Como é que fica isso? Então, nós só temos que tomar cuidado, e eu insisti muito isso quando estava ainda lá na presidência do SP Urbanos, com né, as autoridades que né, cuidam do serviço. Evitar a concorrência predatória. Eu acho que cabe ao município, insisto, o transporte coletivo urbano de passageiro é dever do Estado. Então, ele tem que zelar, né, por isso. Ele sim, ao poder concedente cabe dizer, eu quero essas modalidades para trabalhar nessas condições e tal. Porque se deixar o livre mercado, né, esse pessoal que né, trabalha quando quer, não vai trabalhar nos finais de semana, não vai trabalhar à noite, né, não vai transportar nenhuma gratuidade. Eu vou dar um número para você que assusta. Né? Dos passageiros pagantes em São Paulo, apenas 48% pagam a passagem. Nós temos 52% das viagens são gratuitas. Ou elas são gratuitas porque né, são gratuidades, como a gente chama, do tipo do idoso, com um agravante. Pela Constituição, o idoso com 65 anos. Em São Paulo, o prefeito baixou um decreto dizendo que né, atingiu 60 anos pode andar de graça. O estudante de baixa renda, o deficiente, né, e o passageiro integrado. Né, que em São Paulo tem uma modalidade de integração que o passageiro paga uma única passagem, mas pode fazer 3 transferências num período de 4 horas, né? Pode fazer 4 transferências num período de 3 horas sem a necessidade de pagar uma nova tarifa. Mas alguém está pagando. Né? Quer dizer, não tem almoço de graça, alguém está pagando. Isso levou a prefeitura a um montante de subsídio altíssimo. Né? Produzir serviço de transporte por ônibus no estado de São Paulo custa mais de 8 bilhões por ano. Agora, a gente consegue arrecadar 5 bilhões, né? Com o pagamento das tarifas. 3 bilhões e alguma coisa, a prefeitura tem que aportar para a manutenção do sistema a título de subsídio. Subsídio a quem? Subsídio ao passageiro. A prefeitura não subsidia a empresa de ônibus. A prefeitura remunera as empresas de ônibus pelo serviço prestado. As empresas não recebem subsídio, não. Quem recebe subsídio é o passageiro. E está correto isso. Nas grandes cidades é assim que funciona, mundo afora, né? E aqui em São Paulo não seria diferente. Por isso até, Edilson, que nós tivemos uma queda de demanda, né, onde todas as cidades vinham enfrentando uma queda de demanda muito alta em função da chegada dos aplicativos, né, de transporte, outras modalidades por aí, e nós não tivemos aqui em São Paulo. Né? Aqui em São Paulo nós perdemos 2%, 3%, né, da demanda antes da pandemia. Né? Nós vimos trabalhando com uma queda de 2% a 3% de demanda por ano. Enquanto as outras cidades já tinham chegado a 10%, a 20% de perda da demanda. Mas por quê? Porque em São Paulo, apenas 48% das viagens são pagas. Né? Mais da metade são gratuitas. Né? Agora, isso faz com que a prefeitura, de alguma forma, está estimulando a população a utilizar o transporte coletivo, o que é absolutamente correto. Absolutamente. Só está faltando a prefeitura achar uma forma de fazer com que o transporte individual, né, participe, né, dessa conta, né, que contribua de alguma maneira, porque não é justo, né, você construir um sistema viário... Você está falando de pedágio urbano? Por exemplo, pedágio urbano é uma modalidade, né? Mas tem outras. Tem o imposto verde, que você coloca na gasolina, né? Um acréscimo, e esse valor vai direto para um fundo de transporte para subsidiar. E por que não taxar a produção de veículos particulares lá na ponta? Porque também eles criam um veículo que cria uma poluição e não mitigam, vamos dizer, esse dano ambiental. Então, eu acho que tinha que ter lá algum imposto para ajudar o financiamento do transporte público. Né? Então, você veja só, o transporte individual, ele polui a cidade, ele congestiona a cidade, né? Ele oferece para o cidadão, né, que tem um automóvel uma condição de deslocamento, eu diria, agradável. Mas e ele tem subsídio, né? Exatamente, mas para a cidade,
para a cidade não é justo, né? Ele usa, né, o espaço, né, destinado à circulação, né, muito mais do que o transporte coletivo, né? Você falou que ia me dar a chance de falar aqueles números lá de quanto que nós temos de corredor. Então, você levanta a bola. Eu vou até aproveitar uma pergunta da secretária da Presidência, a Paula, né? Que ela está dizendo que em determinados horários os corredores são mais rápidos do que o tráfego normal, né? Isso é verdade mesmo. Mas eu quero retomar um pouco lá na meados dos anos 90, aquele projeto do sistema VLP, né? Que era uma rede, vamos dizer, de média capacidade, onde a primeira linha foi o Expresso Tiradentes, né? Por quê? Porque você era o presidente da empresa e você quis mudar um pouco os paradigmas. E por isso que eu insistia muito no termo cliente, não passageiro, porque naquela época você pediu para a gente estruturar um plano de buscar novos paradigmas, de tratar o cidadão como cliente e não como passageiro, e conseguiu uma entrevista lá na TAM com o comandante Rolim, né, para a gente conhecer como é que, não sei o quê, precisa pegar lá os paradigmas da aviação, porque trata bem, e mais outros paradigmas, né? Ontem mesmo na nossa conversa você falou, né? O paradigma do metrô, que é ter sua própria raia, sua faixa de domínio, né? Então a intenção naquela época era construir um grande sistema de média capacidade, que iniciamos lá pelo Expresso Tiradentes, vamos dizer assim, e se resumiu em apenas 8 quilômetros. E o projeto era, se eu não me engano, quase 300 quilômetros. E ontem mesmo você me falou que aquele sistema do Expresso Tiradentes é o sistema mais bem avaliado pela população, supera até o metrô, inclusive. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Diante disso, uma cidade que precisa... eu tenho um indicador que é mais ou menos o seguinte: a cidade de São Paulo precisa ter 25 quilômetros por cada milhão de habitantes, né? Aproximadamente uns 320 quilômetros de metrô. Aí, de corredor de ônibus. Aí entra naqueles números que você está me falando, que a cidade tem 11.500 quilômetros. Tem 17 mil quilômetros de vias, dos quais 4.500 são utilizados pelos ônibus. Quer dizer, os ônibus cobrem, né, 4.500 quilômetros de uma rede de 17 mil. Mas destinado com alguma exclusividade ao transporte por ônibus, nós temos 500 quilômetros de faixas exclusivas e apenas 130 quilômetros de corredores. Então, é assim, se me permite a expressão, é uma covardia, sabe, querer que o sistema ônibus ofereça serviço de qualidade, né, sendo que dispõe de uma infraestrutura tão pequena. Olha, né, o metrô de São Paulo, né, tem praticamente 90 quilômetros. A rede de metrô tem 90 quilômetros. A rede de trens, os trilhos da CPTM, né, superam 200. Então tem mais trilhos da CPTM do que corredores, né, para os ônibus poderem utilizar. E, né, a secretária do sindicato que você falou que está nos acompanhando, né, é verdade. Né, no horário de pico, para você ter uma ideia, tem uma chamada Golden Line, né, que vem da Zona Leste, e ela sai de Itaquera, se não me engano. Sai o ônibus e sai o metrô. E o ônibus chega primeiro no Parque Dom Pedro. Chega primeiro do que o metrô. Então, quando você destina ao ônibus um pedaço, né, do sistema viário com exclusividade, o desempenho dele, né, justifica. O desempenho dele passa a ser muito grande, né? E aí, ele realmente passa a ser competitivo. Né? Aí as pessoas começam a dizer, pera um pouquinho, eu não vou ficar, né, andando, né, parado no congestionamento, no transporte individual, ou então, de repente, andar apinhado, né, no sistema metro ferroviário. Eu vou preferir o ônibus. Mas é muito difícil, né, se os governantes não entenderem que sem infraestrutura adequada não há como prestar serviço de qualidade. E eu não posso deixar, porque eu vi aqui num comentário, né, um dos nossos, quem está nos acompanhando, dizer, o ônibus também polui. É verdade. A frota de ônibus urbana de São Paulo polui menos de 10% de toda a poluição gerada na cidade por dia. É que tem que medir por passageiro transportado, né? Não, pode medir por veículo, pode medir por quilômetro rodado, por passageiro transportado,
pelo que você quiser. Né? Em função dessa nova lei de mudança ambiental, nós fomos a fundo nessa questão. Né? E não é o vilão da história, mais uma vez, não é o ônibus urbano, é o automóvel, é o caminhão. Né? Os nossos ônibus são absolutamente fiscalizados pela SP Trans e às vezes até pela CETESB, você vai se lembrar disso, nas próprias garagens. São feitas inspeções. Né? Quando tinha o sistema de inspeção veicular, né, executado por aquela empresa Controlar, né, os ônibus, era muito difícil um ônibus não passar na inspeção, porque ele estava sempre regulado. Segue plano de manutenção. Segue planos rigorosíssimos, né, de manutenção. A frota, né, os caminhões que estão por aí, caminhão de entrega, caminhão né, de qualquer tipo que cruza a cidade, né, e tal. As motos poluem um absurdo, né? Então, o ônibus contribui, sem dúvida, com a emissão de poluentes, mas menos de 10% de NOx, né, de CO2 e de material particulado. Isso, a gente tem esses dados sobrando, né, lá no SP Urbanos para passar para quem tiver interesse em discutir essa matéria. Né? Mas vamos lá, você levantou outra questão aí que eu já me perdi. Enquanto eu estava respondendo essa, eu me perdi na outra. Eu quero fazer uma correção, que quem fez a observação do corredor é a assessora do Murilo. Nossa, então... Você falou secretária, eu não sei se eu falei também, mas assessora. Ela, tá assessora, ela nos auxilia muito também nesse nosso trabalho. Edilson, eu me lembrei de uma questão que você levantou. Na década de 90, meados da década de 90, de fato, os técnicos, né, da antiga CMTC, porque foi exatamente naquela fase, né, onde deixou de ser CMTC e começou a ser SP Trans, nós estávamos investindo, né, numa empresa que pudesse ser a inteligência do transporte na cidade de São Paulo, e aí nós começamos a desenvolver um novo modo de transporte que nós denominamos tecnicamente de VLP, Veículo Leve Sob Pneus, que era baseado no ônibus. Né? Por que baseado no ônibus? Porque a gente gosta de ônibus? Não, porque cá entre nós, de ônibus nós entendemos, né? Nós sabemos projetar, fabricar, operar, manter. Nós operamos ônibus de qualquer tamanho, que usa qualquer combustível e que opera em linhas paradoras, expressas, semi-expressas, né, integrados ou não, o que você quiser. Ônibus é o nosso negócio. Então, nós procuramos, a engenharia, né, da empresa procurou desenvolver um sistema que fosse baseado no ônibus. E, né, tínhamos uma rede de cerca de 300 quilômetros, né, de VLTs funcionando. Infelizmente, nós conseguimos só o primeiro modelo, né, o primeiro trecho, que é a ligação do Parque Dom Pedro à região do Sacomã, que tem 8 quilômetros, né, e que não fugiu muito dos conceitos originais, né, que era veículos movidos a tração elétrica, portanto, né, ambientalmente, né, sustentáveis, que eram veículos guiados, né, automaticamente. Então, quando ele estivesse circulando na sua faixa de domínio, ele não precisava da intervenção do motorista, ele precisava da intervenção do motorista só nas pontas finais para fazer manobra em terminais, etc. Quando ele entrava na linha, o motorista, né, só tinha a função de acelerar e frear, nada mais. Né? E por ser elétrico, a gente podia comboiar 2 ou 3 composições, né, porque era muito mais fácil você controlar motores elétricos, né, vários motores elétricos, do que você controlar motores de combustão interna através de um único motor, né, ou de um único comando. Né? Então, daí nasceu, né, o VLP, né, que, infelizmente, o que foi implantado depois de muita discussão, e estava todo mundo discutindo o que não deveria ser feito. E não, vamos pegar essa ideia e aprimorá-la. Né? Não, a ideia era, né, enterrar, né, e chegou-se a falar nisso, demolir tudo que já tinha sido, né, construído. Mas nós temos aí 8 quilômetros de BRT, né, de Bus Rapid Transit, que é o único sistema em São Paulo. Em São Paulo, nós temos só 8 quilômetros de BRT, e é o sistema que oferece a melhor qualidade de serviço. Quando a NTP fazia pesquisa de satisfação dos clientes, né, o primeiro sistema era o Expresso Tiradentes, o segundo, acredite, o corredor ABD, né, com trólebus, né, e o terceiro, o metrô. Então, para você oferecer serviço de qualidade, você não precisa de ter veículos sobre trilhos. Você pode oferecer serviço de qualidade com ônibus, desde que, né, ele consiga, né, operar
um sistema controlado, né, em faixa de domínio, né, em ambiente próprio. Então, uma série de fatores que o metrô... Sem isso, o metrô não funciona. Sem isso, o trem não funciona. Mas sem isso, o ônibus funciona. E, infelizmente, investe-se muito pouco no aprimoramento desses sistemas, né, para obter o máximo de vantagem do sistema ônibus. Nós tivemos uma surpresa com o Transmilênio, lá em Bogotá, né? Então, aliás, projetado por técnicos brasileiros. E que lá nós conseguimos chegar, né, a transportar mais de 40 mil passageiros por hora por sentido. Números que a gente nunca imaginava poder transportar com ônibus. Não, não. Acima de 40 mil, tá? É só sistemas metroferroviários ou VLTs, né? Mas não com ônibus, desde que você tenha a infraestrutura. O problema, o calcanhar de Aquiles chama-se infraestrutura. Então, aproveitando agora um outro que nos assiste, é o Renato Becker, que ele fala que foi ele que levantou a questão da poluição. Ônibus também polui, só menos de 10%. 90% é o resto. Então, mas a despeito disso, ele disse que o sistema é bom. O sistema de ônibus em São Paulo, ele foi muito bem avaliado, né? Uma pesquisa que foi feita, ele coloca entre um dos melhores serviços públicos oferecidos à população, né? Isso se deve a um trabalho, vamos dizer, a gente pode dizer que traçamos a trilha, e essa trilha foi pavimentada agora, porque eu me lembro quando eu era lá da CMTC, que a gente foi fazer uma modificação, o banco era de fibra, fizemos uma modificação para banco estofado, nos chamaram de cientista da NASA por conta dessa modificação. Mas a gente batalhou muito nessas especificações técnicas e hoje a gente tem um ônibus de primeiro mundo, esses super articulados. Você falou da linha que vai para Itaquera, Golden Line. Eu uso essa linha. Meu pai mora lá em Itaquera, eu uso, é ótima, é excelente. Você tem Wi-Fi, toda essa modernidade, sabe? Então, você atribui, vamos dizer, a essa aprovação do sistema, vamos dizer, a essa evolução que a gente, vamos dizer, começou lá atrás e chegou agora nesse tipo de ônibus, não tem mais motor dianteiro, aquela coisa toda, né? Então, mas veja só, eu costumo dizer que serviço de qualidade de transporte por ônibus se apoia em 5 pilares. Qualidade do veículo, qualidade dos condutores, dos motoristas, né? Quer dizer, eu sempre insisti para que os nossos motoristas fossem bem treinados, mas que tivessem, eu tenho meio que, né, essa coisa de seguir os parâmetros da aviação. Né? Talvez porque avião não pode quebrar. Lá em cima não tem acostamento. Né? Então, assim, né, a aviação, no meu modo de entender, ela define parâmetros de qualidade que a gente deve aproveitar para os sistemas que circulam na Terra. Então, assim, nós precisamos de veículos bem construídos, de mão de obra treinada, capacitada. Não é apenas para fazer direção defensiva, direção econômica, mas é para fazer direção com urbanidade. Sabe? Relações públicas. O motorista é o embaixador, é a pessoa que recebe o cliente. Vende a imagem da empresa, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, você já viu em algum saguão de aeroporto, né, a tripulação, né, de uma aeronave, camisa para fora da calça, barba por fazer, andando de tênis, chinelo, Havaiana? Não tem. Eles se orgulham, né, daquele uniforme, né? Então, eu queria, o sonho era isso, é que os nossos motoristas se orgulhassem também do uniforme, né, e pudesse ter esse nível. Se não tiver, Edilson, se a gente não caminhar para isso, né, as coisas não vão funcionar. Mas eu não quero parar por aí. Eu acho que nós não temos um sistema de controle, de monitoramento e controle. É inadmissível que São Paulo não tenha um sistema de controle e monitoramento da frota. Nós temos 14 mil ônibus rodando na cidade de São Paulo, né? E quando eles saem da garagem de manhã, às 3 horas da manhã, parece que é a mãe que está despedindo do filho que vai para a escola. Lembra, né? Quando a gente era pequenininho, que batia nas costas, você vai com Deus, meu filho. Né? Então, mais ou menos assim, os ônibus, quando saem da garagem, você vai com Deus, né, meu ônibus. Né? Vai transportar passageiro da maneira que você puder. Quando qualquer cidade minimamente organizada tem um sistema de monitoramento que acompanha em tempo real tudo o que está acontecendo. A lotação dos veículos, o espaçamento entre eles, né? E aí organiza as partidas, etc. Então, nós não temos em São Paulo.
Paulo? Nós não temos um sistema de informação, né, de tal forma que eu possa me comunicar com o cliente. E aí começaram a surgir esses aplicativos, né, tipo, certo, o Move It, certo, e tal, que, sabe, eles ocuparam um espaço que estava vazio. Eu sempre defendi que ou as empresas, ou o poder concedente, ou ambos deveriam desenvolver, né, formas de se comunicar com, né, os clientes, né, para que ele soubesse que hora o ônibus está chegando, né, como ele está chegando, que lotação, quanto tempo demora para chegar no ponto, né, essas coisas todas. Nós não temos isso. Então, nós não temos informação com o nosso cliente, nós não temos sistema de monitoramento, nós temos uma infraestrutura precária, nós temos, né, motoristas razoavelmente treinados, mas podia ser melhor, e nós só temos veículos de boa qualidade. Então, quando eu disse que nós apoiamos em 5 pilares, 4 dos pilares deixam muito a desejar. Tem muita coisa para ser feita nesses 4 pilares ainda, né? E sem abandonar a melhoria, né, do material rodante, do veículo, com o passar do tempo. Ele não pode ficar parado, né? Mas eu acho que os veículos, até por uma questão de, né, hoje o Brasil exporta ônibus, né? E, portanto, né, ele tem que atender especificações de cidades, né, de capitais de outros países, né? Há uma preocupação muito grande com a evolução, né, do chassi, da carroceria, né, dos bancos, né, do sistema de informação interna e externa dos ônibus, etc, etc. Então, eu acho que é por aí, certo? Nessa linha de raciocínio, né, a gente consegue, né, oferecer, prestar serviço de qualidade, a preço razoável, né, e a população, né, faz opção, mas vai fazer opção pelo nosso sistema, porque ele atende os atributos, né, exigidos, né, pelo cliente. Né? É cliente. É. Bom, agora vamos falar um pouco sobre regulação. Né? Eu li um dos seus artigos, o Marco Regulatório do Transporte Público, onde você aborda a necessidade de modernização do sistema, né? Inclusive cita uma frase do professor Anhaya Mello, a noção de que um serviço público é um conceito fixo com conteúdo variável, né? Isso, Você está falando sobre autoridade de transportes? E também. se estiver falando de autoridade de transporte, o Plano Sistram, lá na década de 70, ele já queria fazer esse papel, era um embrião da autoridade de transporte, né? Integrando fisicamente, institucionalmente, a região metropolitana. Isso, tarifariamente, né? Tarifariamente, isso. Então, é isso mesmo que você quis dizer nesse artigo? Precisamos de uma autoridade de transporte. Eu quis dizer até, né, uma coisa que eu já mencionei hoje aqui na nossa conversa, né, que é a questão dos objetos dos contratos de concessão permitir, né, que as concessionárias possam oferecer outras modalidades, outros tipos de serviço, né, e não aquela história de as empresas concessionárias são operadoras de ônibus. Não são operadoras. Elas prestam um serviço de mobilidade. Né? Quem pode ser com ônibus, pode ser com bicicleta, pode ser com aquilo que o cliente precisa. Né? Então, eu me apoiei num artigo do Dr. Adriano Branco, que é o nosso guru, meu e seu, eu sei disso, né? Que lá Priscas Eras foi buscar esse conceito, né? E que dizia, né, que o Anhaya Mello dizia que, olha só, nós estamos falando de década de 50, Edilson, já se trabalhava com a necessidade de ter um objeto dos contratos de concessão com uma flexibilidade maior, para que o poder público, para que o poder concedente pudesse, né, adequar, né, porque os contratos de concessão normalmente são de longo prazo, né, são de 15 anos, de 20 anos. Né? Antigamente, as tecnologias não avançavam com a velocidade que avançam hoje. Né? Eu costumo dizer lá para os nossos associados do SP Urbanos, o tipo de transporte que nós vamos ter daqui a 5 anos não tem nada a ver com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas em todos os aspectos, as formas de pagamento, as formas de utilização, né, as exigências e tal. E aí precisava de ter, né, esse conceito fixo, quer dizer, é um serviço público controlado pelo Estado, não pode, né, ser operado em leis de mercado, não pode ter concorrência predatória, mas por outro lado, né, tem que ter a flexibilidade, né, de tal forma que o poder concedente possa usar essa flexibilidade e as empresas também.
né? Hoje os contratos de concessão amarram, né, a possibilidade tanto do poder público como das empresas de buscar, né, novas opções, né, oferecer novos serviços, né? E uma outra coisa que me motivou para escrever esse artigo foi o fato de que, pela dimensão continental desse nosso Brasil, né, cada cidade faz, né, a sua lei de concessão, a sua licitação, o seu contrato, sem nenhuma padronização. Então, né, eu até discuti a questão do marco regulatório, né? A gente precisava de ter um marco regulatório. Difícil, porque de acordo com a nossa Constituição, né, é atribuição do município, né, cuidar do transporte coletivo, né, urbano de passageiro. É do município. Então, como é que né, você vai criar um marco regulatório federal e obrigar um município? Ele vai dizer, não, eu tenho a minha autonomia, né, eu vou fazer do jeito que eu acho, porque a Constituição me dá esse poder, né, mas eu acho que isso tinha que ser disciplinado dentro de, né, um regulamento que estabelecesse as linhas, nas diretrizes gerais, né, de tal forma que, sei lá, 70%, né, de tudo que é necessário pudesse ser feito dentro de um certo padrão. E ficava 30% de liberdade para cada município adequar, né, o serviço à sua realidade. É assim que eu vejo. Muito bem. Eu estava olhando aqui o avançado da hora, eu te daria assim, porque me falaram o seguinte, passado 1 hora, automaticamente eles vão nos interromper, né? Aí eu te daria uns 2 minutos para você fazer suas considerações finais, vamos dizer, eu gostaria muito de te agradecer, em nome da diretoria do sindicato, e como você conhece, nós temos nosso grupo de transportes lá no sindicato, né, que é do Conselho Tecnológico, que é coordenado pelo professor José Roberto, depois o Conselho de Transporte, que é pelo Jurandir, e eu sou um dos membros, né? E a função desse conselho é estruturar, vamos dizer, políticas públicas e dar suporte técnico ao Murilo, que é o nosso presidente, para fazer a defesa dessas políticas públicas, né? E lá a gente discute muito transporte. Então, vamos dizer, gostaria de que você, agora que você não está mais à frente da presidência do SP Urbanos, se integrasse ao nosso grupo lá de mobilidade urbana, né, para a gente, vamos dizer, dar uma alavancada nisso. E coloco também toda a nossa estrutura à disposição aí vamos dizer, da NTU, né, para a gente tratar desses temas, né. Como eu te falei ontem, né, a gente, vamos dizer, tem uma estrutura, uma assessoria de comunicação muito forte, e a gente pode tratar, vamos dizer, eu me lembro de uma campanha de vocês contra temperação de ônibus, queima de ônibus, essas coisas todas, que foi muito, muito eficiente, né? Vocês usaram o sistema de comunicação convencional, mas tem nosso, porque a gente faz muito debate com a comunidade, então aproveite aquela estrutura, porque lá é local vamos dizer, de debate, lá a gente discute tudo. O Murilo sempre fala para a gente que se tiver para o ímpar, a gente tem que dar discussão para o ímpar, né? Então a gente está sempre nessa, né? Para você ter uma ideia, agora nós estamos em campanha eleitoral lá, nós estamos na eleição do CREA, né? CREA com fé, e estamos apoiando nossos 2 candidatos, o Zé Manuel para o CREA e o Paulo Guimarães para o Confé. Então você está, vamos dizer, intimada a votar no nosso candidato e, por favor, suas considerações. Tá bom, Edilson. A primeira coisa é agradecer a oportunidade que você me deu de poder participar, de trazer à baila, né, questões, conceitos, né, práticas que a gente com as quais a gente vem trabalhando há mais de 40 anos. Né? Esse cabelo branco aqui não é por acaso. Nem outra coisa, estou à disposição do sindicato, adoro fazer isso, né, discutir, estou sempre aprendendo, né? Com cada discussão que a gente faz, a gente sempre, né, capta algum pensamento, alguma ideia nova, e por isso é que a gente vai criando a nossa bagagem, né, de conhecimento sobre essa questão. Então, será um prazer para mim participar. Até porque o sindicato tem aí, né, um grande, para mim, hoje, dos melhores pensadores na área de transporte que nós temos no Brasil, que é o Jurandir Fernandes, de quem eu sou fã de carteirinha. Ele sabe disso, né? E terceiro, eu acho que esse assunto, ele é tão, né, imbricado, a população é tão, assim, necessita tanto desse serviço,
que não tem limite. Sabe? A gente pode todo dia estar discutindo nessa matéria e nós nunca vamos esgotá-la. Cada dia nós estamos tratando de uma questão nova, né, e isso vai se traduzir numa prática nova, num plano novo, né, numa operação nova, e etc, etc. Então, é um assunto muito amplo, né, e que precisa mesmo ser discutido. Eu acho que quanto mais técnicos, mais a sociedade puder participar dessas discussões, todo mundo vai sair ganhando. E muito obrigado pelo convite.